se você olhar, é o que eu vou falar aqui nesse ponto 3, mas aqui a solução é só para mostrar o quê? Aquilo que eu estou mostrando como solução, ela cria uma expectativa de uma solução, né, real. Como assim, Nathanael? Fala mais sobre isso. Então vamos lá. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, ó, qual era o problema? Falar inglês para o trabalho, solução específica. Guia rápido para entrevista de emprego em inglês. E aqui vem o guia rápido. A pergunta é, isso aqui cria uma expectativa de solução real? Ou seja, esse imã que eu estou entregando cria uma expectativa que após ter acesso a essa informação, eu vou ter esse meu problema resolvido? Ah, eu vou passar por uma entrevista de inglês. Será que isso aqui cria uma expectativa que eu vou passar por essa entrevista de inglês sem passar vergonha? Sim ou não? Aí você vai dar a resposta. No caso aqui, eu acredito que sim. Então, é uma expectativa de que isso vai dar certo. Então, o ser humano, como, de um modo geral, nós temos a necessidade de ter certeza que as coisas vão dar certo. E às vezes é simplesmente perguntar para alguém, isso vai dar certo mesmo? Talvez você já tenha feito isso diversas vezes na sua vida. Às vezes você chega para uma pessoa, conta algo assim, e ela pergunta, mas isso vai dar certo mesmo? E você fala, sim, vai dar certo. E ela vai em frente. Ou você mesmo já perguntou várias vezes, isso vai dar certo mesmo? Será que isso funciona? E isso é normal, tá? Isso acontece com todo mundo. Isso faz parte da forma como nós pensamos, como nós somos, né? E quando você entrega um imã, você precisa criar essa expectativa de uma solução real. Obviamente, o que você vai entregar, precisa entregar essa solução. Mas você precisa deixar claro isso na pessoa. Por isso que quando você fala, sim, vai dar certo, e ela vai em frente, somos, né? E quando você entrega a necessidade de ter certeza em inglês, será que isso aqui é rápido? A pergunta é, isso aqui cria uma expectativa de solução real? Ou seja, esse imã que eu estou entregando cria uma expectativa que após ter acesso a essa informação, eu vou ter esse meu problema resolvido? Ah, eu vou passar por uma entrevista de inglês. Será que isso aqui cria uma expectativa que eu vou passar por essa entrevista de inglês sem passar vergonha? Sim ou não? Aí você vai dar a resposta. No caso aqui, eu acredito que sim. Então, é uma expectativa de que isso vai dar certo. Então, o ser humano, como, de um modo geral, nós temos a necessidade de ter certeza que as coisas vão dar certo. E às vezes é simplesmente perguntar para alguém, isso vai dar certo mesmo? Talvez você já tenha feito isso diversas vezes na sua vida. Às vezes você chega para uma pessoa, somos, né? Então faça o seu cadastro gratuito e receba o nosso guia rápido para uma entrevista em inglês. Então, quando coloca isso, a pessoa vai responder sim, eu quero. Então, faz aqui que você vai receber o nosso guia. Então, isso cria, na verdade, uma expectativa de solução real. Então, você tem que ser muito assertivo na criação de uma expectativa de solução real para a pessoa. Então, quando eu falei no treinamento, né, aprenda como transformar o seu nome em autoridade e, com isso, criar um negócio digital. Então, quando a pessoa para pensar sobre isso e ela assiste o primeiro treinamento e eu mostro as informações, eu trato muito de fazer com que aquilo pareça real. Que a pessoa possa olhar para aquela informação e ela possa realmente pensar, poxa, isso faz sentido, usar a internet para alavancar minha carreira, usar a internet para me tornar uma autoridade. Então isso cria uma expectativa de solução real, né? Você ter mais resultados pelo fato de você agora ter se transformado em uma autoridade. E aí vem a questão da grande promessa, né? O que significa grande promessa? Uma grande promessa é algo que você diga o seguinte, olha, após você ler, após você ter acesso a esse material, você vai aprender isso, você vai ver que esse caminho é possível, você vai ver quais são as etapas que são possíveis, você vai ver aquilo que precisa ser feito. Então precisa ter uma grande promessa. Então, no caso, esse exemplo que eu estou dando, a promessa é que com essa informação você não vai passar vergonha. Se você se dedicar, ler esse material, estudar esse material, você não vai passar vergonha durante uma entrevista. Então essa é a grande promessa. A promessa pode ser o medo, né? No caso aqui foi o medo, né? Ó, não passa vergonha. Mas um exemplo de algo bom guia para, sei lá, para você passar com sucesso em uma entrevista de emprego em inglês. Então, a sua promessa, ela tem que ser algo que a pessoa, tem que ser uma grande promessa, tem que ser algo que a pessoa deseja. Né? É exatamente esse ponto aqui, ó, falar sobre algo que as pessoas desejam, que as pessoas querem como resultado. No caso aqui, o resultado que elas querem, no caso que as pessoas, a gente vê isso, né, que as pessoas têm medo, passar vergonha, etc. O resultado que elas têm desejo é que elas passem pela entrevista com sucesso, não somente sendo aprovado, mas totalmente tendo a certeza que fizeram um bom trabalho, que não passaram vergonha, que falaram bem, etc. Então, você precisa pegar na sua área específica, no seu contexto específico, naquilo que você faz, naquilo que você está prometendo. Será que eu estou dando uma grande promessa? Eu falo sobre um desejo? Então, sempre pergunte isso, sempre busque identificar isso da melhor forma possível. Será que eu estou realmente mostrando isso? Eu crio esse desejo com esse imã que eu estou entregando, eu mostro que é possível, crio expectativa de solução real? Então, sempre valide isso, sempre busque ter essa confirmação daquilo que você está realmente buscando, tá? Então, assim, o próximo ponto é com relação à gratificação. O que é essa gratificação? A gratificação é exatamente algo que precisa ser imediato. Então, se você prestar atenção aqui, eu vou falar também sobre landing page, né, sobre os pontos, mas você precisa especificar que aquela gratificação vai ser imediata. Então, assim, ó, quero meu guia agora. Receba nosso guia, você vai receber o guia, mas esse quero meu guia agora mostra que é algo imediato, mostra que a pessoa vai colocar o e-mail e ela vai receber, então, o material dela, ela vai receber, então, o guia dela. Então, essa gratificação imediata é muito importante, que você diga, olha, você vai fazer isso e você vai ter esse resultado. Você vai colocar o seu e-mail e você vai receber. Você precisa dizer o que vai acontecer. Você precisa mostrar o que vai acontecer. Dar a informação para a pessoa. Então, nesse checklist do seu imã,
Precisa ser algo que você consegue entregar para a pessoa imediatamente, tá? Eu já tô falando um pouquinho aqui de landing page, do checklist, mas eu vou falar isso em outra aula. Mas quando você cria um imã, ele precisa ser algo que tem que ser entregue imediatamente. Não cria um imã falando assim, se cadastre aqui e fique recebendo nosso conteúdo. Ou se cadastre aqui para receber sempre que eu atualizar um podcast. Ou não, faça seu cadastro e assim que eu terminar o meu novo livro, você vai ser o primeiro a receber. Não, tem que ser uma gratificação imediata. De excitação em receber aquele material na gratificação, tá? Então, beleza. Ele faz com que seu público continue acreditando que pode alcançar o resultado que eles querem. Isso aqui, ó, da questão da expectativa de solução real, o ponto é que eles vão continuar acreditando, depois que eles têm acesso ao seu imã, eles vão continuar acreditando que realmente é possível, eles vão continuar tendo essa certeza que é possível. Então, o seu imã precisa mostrar que é possível. Então, por isso que aqui você pode observar que, no começo, começa falando sobre, olha, todo mundo já ficou nervoso ao passar por uma entrevista, ainda mais se ela for conduzindo outro idioma. Ele começa a contextualizar, dizendo que, olha, isso é normal, isso acontece. E aí ele começa, você quer ter uma carreira de sucesso? Invista no inglês. Isso vai te ajudar a ter resultado, etc. E aí ele começa, o material começa a mostrar que é possível, sim, você conseguir ter resultados. Que basta você ter as informações corretas. Então essa é a chama que consegue ser acesa no seu imã, que mostra que, olha, existe um caminho para você conseguir. Então o seu imã precisa entregar algo que as pessoas continuem acreditando naquele desejo, que é o desejo que foi colocado aqui. Porque imagina o seguinte, imagina que você faz, imagina que eu faço um treinamento e eu faço o treinamento o seguinte, olha, treinamento gratuito ensina como se transformar o seu nome em autoridade, etc, etc. E logo que a pessoa faz o cadastro, ela vai assistir a primeira aula, eu falo o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não pense que é fácil você fazer isso. É muito difícil. Você vai precisar no mínimo 10 anos de estudo para pensar, então, em ter algum resultado. Então, se você não está afim de esperar 10 anos para começar a ter resultado, eu acho que não, talvez você não fique aqui. Então, percebe que tem que existir uma congruência do que você prometeu. Sua área específica, faça seu cadastro e assim que eu terminar o meu novo livro, você vai ser o primeiro a receber. Não, tem que ser uma gratificação imediata, algo que a pessoa está ali, ela chegou, ela quer receber. Ter essa confirmação daquilo que você está realmente buscando. Tá? Então, assim, o próximo ponto é com relação à gratificação. O que é essa gratificação? A gratificação é algo que a pessoa está ali, ela chegou, ela quer receber aquilo. Informações corretas. Então essa é a chama que consegue ser acesa no seu imã, que mostra que, olha, existe um caminho para você conseguir. Então o seu imã precisa entregar algo que as pessoas continuem acreditando naquele desejo, que é o desejo que foi colocado aqui. Porque imagina o seguinte, imagina que você faz, imagina que eu faço um treinamento e eu faço o treinamento o seguinte, olha, treinamento gratuito ensina como e logo existe um da pessoa. Então, tenham cuidado de sempre manter acesa essa chama de mostrar que as pessoas devem continuar acreditando que elas vão conseguir ter resultado. E a última pergunta é com relação à questão da entrega de valor. Olha, esse ponto é muito importante, entregar valor para as pessoas. Entregar algo que as pessoas falam assim, poxa, isso foi tão útil, isso me ajudou tanto. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês, assim, às vezes, de clientes, amigos, eu mesmo, quando faço alguns treinamentos gratuitos, muitas pessoas assistem e não compram. Não compram. Às vezes estão sem condição financeira, às vezes não queriam comprar mesmo, um caso ou outro. Mas as pessoas chegam e falam, nossa, aquele seu material me ajudou muito. Aquele treinamento me ajudou, por conta disso eu consegui fechar um contrato com o cliente, por conta disso eu consegui vender mais. Então isso vai gerando valor nas pessoas. E deixa eu falar uma coisa, eu vou falar muito sobre isso durante o nosso treinamento, tá? É uma coisa que eu realmente acredito, eu gosto com o cliente, por conta disso eu consegui vender mais. Então isso vai gerando valor nas pessoas. E deixa eu falar uma coisa, eu vou falar muito sobre isso durante o nosso treinamento, tá? É uma coisa que eu realmente acredito e eu gostaria de compartilhar com vocês. Sempre que você cria um treinamento, sempre que você cria um imã, sempre que você produz um conteúdo, sempre que você compartilha informações, são sementes. Sementes que você vai plantando. Algumas vezes, essa plantação não vai retornar para você. Eu falo isso financeiramente, tá? Não com uma pessoa específica, mas ela vai voltar para você. Talvez talvez alguém chegue, baixe o seu imã, assista o seu treinamento, faça tudo e não compre seu curso, não compre seu produto, não contrate o seu serviço, não vá até a sua loja, mas ela pegou sua informação gratuita e foi embora. Mas eu acredito de verdade que quanto mais você ajuda, quanto mais você ensina, quanto mais você produz, mais você vai se transformar em autoridade e mais isso volta em resultado financeiro para você. Então, se você tomar essa séria decisão de, a partir de agora, produzir conteúdo, criar imãs e ir trabalhando seriamente, de maneira organizada, com aquilo que eu tenho te mostrado, eu tenho certeza que isso vai te dar ótimos resultados. Então, talvez você veja, nossa, eu estou entregando conteúdo de valor, e algumas pessoas vão falar, nossa, você está entregando tudo de graça, etc. Vocês não têm medo que a pessoa não compre por conta disso? Existe uma diferença entre produzir conteúdo de graça e existe uma diferença entre entregar valor com estratégia. E o que eu estou ensinando para você é entregar valor com estratégia. Você entrega valor, que é um conteúdo gratuito, que resolve um problema específico, com uma solução específica, para um público específico, mas com um plano
traçado, com objetivo a ser traçado que vai levar a pessoa para uma conversão. Então, não é simplesmente dar conteúdo gratuito, existe um plano naquilo que você está fazendo. E é esse plano que eu quero que você siga para que você possa ter ótimos resultados. Então, sempre se pergunta, faça essas perguntas, faça essa reflexão quando você estiver produzindo seu material, coloque isso no papel e vai trabalhando isso nessa validação do checklist, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ter um resultado bem bacana, ok? Então é isso, te espero, até a próxima aula. Ok, ok. Então agora eu quero falar um pouco sobre landing page, falar alguns checklists aqui relacionados. Não vou entrar muito na parte de criação, apesar que eu vou falar alguns detalhes, porque você pode acessar a nossa biblioteca de consulta, onde lá tem a parte de criação de landing page, lá, ou seja, pessoas que chegam na sua página e cadastram. Então eu vou pegar essa landing page aqui, eu vou fazer uma conexão aqui com o que nós falamos no vídeo sobre imã digital, né, a questão da amostra grátis. Então, se você não assistiu essas aulas, é importante que você assista a parte sobre a validação e a parte sobre o checklist. Então, aqui eu tenho mais um exemplo de um problema específico, uma solução específica. Então, eu tenho aqui, ó, como escrever um artigo em 1 hora ou menos que gere vendas. Então, essa aqui é a solução para esse problema específico. Pessoas que têm dificuldade de escrever artigos, pessoas que não estão conseguindo vender, que acham que produzir conteúdo muitas vezes é perda de tempo, etc. Então, essa é uma solução específica para algo que vai ser apresentado. Então, essa aqui é a parte da apresentação, né? Então eu vou mostrar aqui 4 pontos que você precisa prestar atenção. V, valor, I de ilustração, F de fácil de entender e A de ação a tomar. Só landing page sempre você analisa esses 4 pontos aqui. No portal você já tem valor, I de ilustração, F de fácil de entender e A de ação a tomar. Só landing page sempre você analisa esses 4 pontos aqui. No portal você já tem acesso aí ao checklist da landing page, tem pontos mais específicos que você pode observar, mas eu quero falar especificamente agora sobre esses 4 pontos mais abrangentes, mas que são importantíssimos para aquilo que você está falando. Sempre tem a questão do valor, que é exatamente a entregar o conteúdo de valor, que entrega valor para as pessoas, algo que realmente seja de valor para aquilo que você está falando. Sempre tem a questão do valor, que é exatamente a entregar o conteúdo de valor, que entrega valor para as pessoas, algo que realmente seja de valor. E isso precisa ser expressado em palavras, tá? Então, como escrever um artigo em 1 hora ou menos, que gere vendas. Então, entregar o valor nisso que você está apresentando. A questão do valor, sempre tem uma ilustração, tudo que você precisa ser fácil de entender, o que está ali, precisa ser bem explicado, e a ação que o usuário precisa tomar. Então, são esses 4 pontos que é importante que você preste atenção sempre que você vai criar uma landing page. No primeiro passo, você vai criar o seu imã digital. Uma vez que você definiu qual é o seu imã, seja um treinamento, seja um PDF, seja um e-book, seja um template, enfim, você vai precisar criar a sua landing page. Então, na sua landing page tem essa questão do valor, tem essa questão da ilustração, né, que é sempre mostrar aquilo que você está entregando. Então, se é um template, se vai ser um PDF, dá uma aparência aqui de livro, uma aparência aqui de um material, como se fosse um guia, como se fosse uma apostila. É sempre essa impressão para que a pessoa possa visualizar aquilo que ela vai receber, tá? Então, deixa eu falar aqui sobre os elementos. Tem essa parte aqui do título, que é a promessa, né, como escrever um artigo em 1 hora ou menos, que gere vendas. E aqui vem, ó, cansado de demorar dias para escrever um artigo que não gera nenhuma venda. Então isso aqui vem para a parte do problema, né? Para a parte da dor, para a parte do agora. Você está cansado de ficar escrevendo artigos que não te ajudam a gerar nenhum tipo de resultado? Então, essa é uma pergunta retórica, né? Essa é uma pergunta que tem total relação com essa promessa que foi feita. Então aqui vem alguns pontos, ó. Dedica alguns minutos e confira neste template gratuito como criar um artigo em 1 hora ou menos que gere vendas de verdade. Isso aqui vai um pouco do complemento da ideia que é passado aqui. Então, você vai aprender como criar um conteúdo que prenda a atenção do seu público e direcione para a realização de uma compra. Então, não é simplesmente saber escrever, mas o objetivo que você vai levar a pessoa. Siga o passo a passo de como escrever um artigo em 1 hora ou menos e crie conteúdos que gerem mais vendas online. Então, são pontos aqui que reforçam aquilo que está sendo ensinado, né, que está sendo prometido. Então, ó, você vai ter um passo a passo, você vai saber como prender atenção, você vai, em poucos minutos, se você se dedicar, você vai saber como que artigos que geram vendas de verdade. Então, aqui você reforça a mensagem que você está passando aqui para as pessoas. Você reforça aquilo que você está direcionando. E aqui vem a ilustração, né? Essa ilustração é importante, eu tenho dito. E aqui só um detalhe que foi colocado, só para dar uma informação a mais. Esse template foi baseado na técnica de escrita AIDA, né? Que é um conteúdo que eu venho sempre falando. Então aqui você pode falar um pouco sobre o autor, no caso você pode dar uma informação específica sobre essa. É como se fosse uma informação legal, mas é algo que dê um tempero a mais, uma curiosidade a mais, para o que a pessoa vai receber. E aqui o sim, quero receber meu template, é sempre bom usar palavras para chamada de ação que sigam esse modelo. Sim, eu quero receber, sim, eu quero, sim, eu gostaria, quero assistir agora, quero assistir meu treinamento. Esse tipo de call to action, ele converte melhor, porque ele mostra exatamente o que vai acontecer. Então, mostra a ação que a pessoa quer tomar. Então, ao invés de fazer download, fica mais atrativo, quero meu template, sim, eu quero agora. Então, sempre use esse modelo, assim, tá? Essa forma que você vai seguir dessa informação. Então tem aqui, tem que mudar a cor ainda, mas que eu posso alterar. Ele fala que o seu e-mail está 100% seguro contra spam, etc. Então eu vou alterar aqui, você pode colocar uma mensagem como fica tranquilo, você não vai receber mensagem de spam, o seu e-mail está livre de spam, você não irá receber mensagens indesejadas. Então isso é só para dar uma questão de segurança para o seu público, né? Então eu vou colocar aqui seu e-mail 100% livre de spam.
essa informação aqui, isso vai ser muito adaptado com o seu público, tá? Se o seu público não tem muito conhecimento de internet, talvez ele nem saiba o que é spam. Então você pode ser mais claro, né? Olha, você não vai receber mensagens indesejadas, o seu e-mail será mantido em segurança, seu e-mail estará seguro. Então, quanto mais leigo for o seu público com relação a isso, melhor você dar mais informações mais claras, tá? Sempre se preocupando com a comunicação que você vai trabalhar com a sua audiência, com a forma como você vai se comunicar com a sua audiência. Então, beleza. Então tem aqui a pergunta, né? Pergunta específica, aqui a chamada, a descrição. Então, isso aqui eu vou mostrar outros exemplos depois, relacionados a outros modelos de landing page, mas essa é uma leitura que segue assim, ó. Vem daqui pra cá e segue pra cá. É uma leitura assim, como é que. Quase em forma de uma meia-lua, né, de uma meia-volta que dá, mas segue esse rastro aqui, da esquerda para a direita, e vai descendo e chega até aqui. A composição da mensagem é basicamente essa. Ok, então esses são os pontos gerais aqui da visão, da leitura que é feito, tem essa parte da segurança, e aqui é a parte da ação direcionada, né? Ação direcionada eu disse aqui que você vai receber, mas sempre é bom você colocar uma mensagem como essa, você receberá o tempo gratuito no e-mail que você cadastrar logo acima. Sempre dá mais algumas informações do que vai acontecer, que é exatamente essa ação direcionada, mostrar para a pessoa os passos que estão acontecendo, aquilo que vai acontecer, e para que ela possa saber. Então, esse modelo, assim, de você dar essas informações, pode te ajudar a ter mais resultados. Existem alguns outros modelos que tem simplesmente um formulário com uma frase, cadastra aqui, e tem esses modelos com mais informações. Uma coisa que eu sempre indico você vai testar. Talvez aquilo que dá certo pro meu público não dê certo pro seu, e você precisa ficar atento a isso, tá? Você precisa ficar uma solução específica, da apresentação específica, isso precisa ser traduzido aqui na sua landing page. Na parte lá do módulo página de captura, você vai ter mais informações sobre como criar, mas esses são elementos importantes aqui que eu queria destacar com vocês, para que vocês fiquem atentos a essa informação, tá? Quando o usuário clicar aqui, ele vai ser direcionado, né, para uma outra página, que é, quando o usuário clicar aqui, ele tem essa parte específica aqui desses elementos. Então, sempre que você criou o seu imã, que é uma solução específica, da apresentação específica, isso precisa ser traduzido aqui na sua landing page. Na parte lá do módulo página de captura, você vai ter mais instantâneo, né, para ter acesso aos próximos passos que os depoimentos, informações que você pode colocar aqui também, basta substituir aqui a imagem, substituir o texto, mas nesse caso eu não vou usar. Mais uma vez, você tem que testar, tá? Eu poderia falar o seguinte, olha, quanto menos informações melhor, para não confundir, para não distrair, mas talvez no seu segmento, talvez naquilo que você fala, ter um depoimento pode ajudar mais do que atrapalhar. Então você vai testar, testa com depoimento, testa sem depoimento, faz um teste AB, que é o que tem lá na Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar início aos módulos, os 4 pilares da otimização. Nesse primeiro momento, eu quero te explicar um pouco de como vai funcionar, como serão essas etapas que nós vamos iniciar nesse momento. Nessa imagem, nesse mapa mental, que você vai ter acesso ao final do nosso curso, e dentro de cada etapa você vai poder replicar todo o processo, todo o trabalho de otimização com o seu projeto e com os demais projetos que você vai criar. Esse mapa mental ele vai te ajudar na organização das suas etapas e das atividades do teu checklist que você precisa realizar dentro do seu projeto. Na lição de hoje, eu vou falar sobre vendedor. Primeira etapa, que envolve o nosso primeiro módulo. Então, basicamente, o nosso conteúdo está distribuído entre vendedor, cliente, contato e fechamento. Por quê? Porque dentro do processo de venda, é necessário o vendedor, cliente precisa ter um contato com o cliente, depois tem um fechamento de vendas, onde nós vamos falar da otimização de conversão. Então, basicamente, nesse primeiro momento, o vendedor será o seu site, onde nós vamos começar a falar sobre a estrutura do seu site, os pontos importantes que você precisa prestar atenção. Depois nós vamos falar sobre o seu cliente, ou seja, a sua audiência, o do seu cliente com o seu interesse, e depois, com essa informação, nós vamos identificar a melhor forma. O seu site ainda não foi para o ar, ótimo, você vai conseguir fazer uma análise e um checklist antes de publicar o seu site. Porém, se o seu site já está no ar, você pode, com essas informações, definir se você vai criar um novo site, iniciar o processo de otimização nesse novo site, ou se você vai considerações sobre o layout e também sobre a importância de um blog. Dentro do cenário do domínio, ou seja, no momento de escolha de um domínio específico, eu quero te dar 7 dicas que podem te ajudar a escolher um domínio que vai te dar um resultado interessante e escolher um domínio dentro das técnicas de otimização de sites. Uma observação importante que eu vou fazer antes de falar sobre essas dicas. Recentemente, o próprio Google falou sobre a questão de domínios exatos, onde se fala que o domínio exato ele começa a não ter tanto peso como outrora. Ou seja, se você comprasse um domínio, exemplo, marketing digital, você tem uma chance muito maior de se posicionar com esse termo. Ainda existe uma influência do domínio. Então, muitas estratégias são voltadas com a questão do domínio. Mas
eu não oriento que seja algo tão focado na questão do domínio, porque você também pode conseguir posicionar com um termo que não esteja relacionado diretamente, ou seja, com o próprio nome da sua empresa. Porém, em muitos casos, é importante fazer essa avaliação se você segue com o domínio exato, vai buscar fazer essa otimização específica, ou se você vai seguir com o domínio de sua marca. Eu vou dar um exemplo prático disso hoje, mas fica essa observação, ok? Digamos, separe 5 palavras onde elas estão relacionadas ao seu negócio. Ou seja, você vai pegar o papel e vai começar a listar algumas palavras, nesse contexto, palavras que os usuários pesquisam, palavras que podem descrever o seu negócio, palavras que possam ser relevantes dentro daquele contexto, dentro daquilo que você fala. Então você vai listar, nesse exemplo aqui específico, eu falo sobre otimização, aprender, conteúdo, prática, SEO. Então eu comecei a listar algumas palavras que eram do cenário, eram do contexto que eu estava buscando falar sobre um assunto específico, enfim. E aí, dentre essas palavras, otimização, aprender, conteúdo, prática, SEO, eu decidi então pegar o domínio seonapratica.com.br. E foi também o próprio título do e-book que eu escrevi. Deixa eu te dar um outro exemplo. Imagine que você fala sobre melhores praias de Fortaleza, melhores restaurantes de Fortaleza, melhores baladas, enfim. Se você se propõe a ter um conteúdo que vai falar sobre o melhor da cidade, e aí tem um domínio interessante, o melhor de fortaleza.com. Então você pode listar algumas palavras-chave importantes que vão te dar uma orientação em algum domínio específico que você pode trabalhar. Então tenta buscar palavras que, de fato, estejam dentro do contexto do seu público-alvo, estejam dentro do contexto do seu mercado. A dica número 2 é que você seja exclusivo. Não tente pegar carona em nome do seu público-alvo, estejam dentro do contexto do seu mercado. A dica número 2 é que você seja exclusivo. Não tente pegar carona em nomes conhecidos. Nós temos alguns cases que mostram isso. Às vezes você compra um domínio de uma palavra de uma empresa e as pessoas pesquisam de uma maneira errada e você quer buscar aquele tráfego. Se você quer construir um negócio, você quer construir uma marca, fuja disso. Trabalhe algo bem exclusivo. Eu tenho um exemplo que é o povo.com.br. Existe o jornal Povo, do grupo de comunicação O Povo. E aí, algumas pessoas compraram domínios relacionados e registraram, colocaram uma página no Facebook, enfim, tentando pegar uma carona sobre a marca. Então, às vezes, acontecem casos como esse, onde muitas pessoas vão fazer uma estratégia que não necessariamente vai trazer um resultado tão eficiente. O ideal é que você seja exclusivo e não tente pegar uma carona. Na dica 3, se o seu negócio será somente nacional, trabalhe com .com.br. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Nathanael, existe alguma diferença entre trabalhar com domínio .com.br e .com? Como que o Google vai avaliar isso? A diferença básica é o seguinte, se o seu domínio é .com.br, ou seja, o Google vai entender que você está trabalhando dentro do contexto Brasil. Então, dentro da concorrência orgânica, você faz parte do contexto Brasil. Porém, se você usa um .com, você faz parte do contexto internacional, mas dentro do processo de indexação, se você trabalha com a língua portuguesa, você faz parte do banco de dados da análise que vai trabalhar com a língua portuguesa. Então, se você vai trabalhar um conteúdo em português, termos em português, um domínio em português, enfim, você também vai conseguir se posicionar. A diferença é bem relacionada à concorrência orgânica que você vai fazer parte. Ou se o seu negócio será nacional, compre o domínio .com.br. Porém, se possível, garanta o domínio .com. Por questão de marca, por questão de brand mesmo. As pessoas têm o costume ainda de falar nome da marca.com, xpto.com, enfim. Então, mesmo que você vá trabalhar a otimização no domínio raiz.com.br, você pode ter o domínio.com para que as pessoas possam digitar o seu domínio lá.com e sejam redirecionadas para .com.br, ok? Dica 5. Busque um domínio fácil de digitar e memorizar. Muitas vezes você tem um domínio que as pessoas simplesmente não conseguem decorar e vão lá para o Google pesquisar, enfim. Então, busque, dentre essa lista de dicas, um domínio que ele seja fácil de digitar e principalmente decorar. Então, busque um domínio que ele seja atrativo. Pense em algo que seja atrativo. Lembrando, nesse contexto que eu estou falando, você pode falar assim, mas o meu domínio será o nome da minha marca. Ok, ótimo. Porém, se você for criar um domínio específico, um domínio exato para fazer uma estratégia de SEO, lembre dessas dicas que eu estou apresentando. Dica 6. Procure um nome curto, como por exemplo r7.com, globo.com, wall.com, ig, terra. Então, são domínios que eles vão ser curtos e vão ser, obviamente, também fáceis de memorizar. Uma observação importante. Com siglas, o esforço de marketing será maior. Procure nomes curtos e descritivos. Por exemplo, minhavida.com.br, que é um site de saúde, minhavida.com, e ele ainda tem uma sigla, que é o MD. Então, você consegue uma palavra que ela vai ter relação com o conteúdo, mas ela também é curta e não é uma sigla específica. Então, isso ajuda. Outro exemplo é o próprio bem-estar. Bem-estar, ele vai ser direto, ele é um nome curto, mas também não trabalha com siglas. Tem uma pesquisa do Martin Sherpa que fala que URLs mais curtas recebem mais cliques na SERP. Então, quando o domínio é um pouco mais curto, a tendência é que os usuários também cliquem mais nas URLs que são mais curtas. Então, é importante que você leve em consideração isso também na hora de construir, na hora de comprar o seu link para que você possa fazer o trabalho de otimização nele. E a dica 7, seja descritivo e verdadeiro. Por exemplo, hotmail.com, Mercado Livre. Então, já são domínios que eles são descritivos. Eles já mostram, de fato, verdadeiramente o que vem, qual é o conteúdo que vai estar relacionado. Então, quando você trabalha com domínios que são autoexplicativos, que você não precisa falar sobre o negócio, existe um esforço de marketing menor para que você possa posicionar. Você fala, exemplo, motordevendas.com.br ou ativodevendas.com. Então, você já está falando de algo específico, você já está dando um descritivo. Porém, sempre lembrando da questão da validação dessa palavra-chave. Nós vamos aprofundar mais isso quando eu falar sobre pesquisa de palavras-chave. Mas
nessa lição 1 ainda, eu vou te dar um exemplo de um case com o domínio exato, que deu um resultado bem interessante. Então, dentro desse contexto do domínio, você vai ter que tomar uma decisão. Se o seu site ele vai ser voltado para a criação de uma marca, ou seja, você está criando algo como Nordeste SEO, ou se você vai trabalhar com algo mais direto, marketingdigitalblog.com.br, ou como fazer pão.com, enfim, você precisa tomar essa decisão se você vai trabalhar com domínio, você vai criar uma marca, ou se você vai criar um domínio exato, onde você vai aprender enfim, você vai fazer esse trabalho. Exemplo, eu poderia ter criado um domínio assim, como aprender SEO.com. Então o domínio ele é descritivo, o domínio ele é direto, e o domínio tem uma palavra-chave otimizada. Por exemplo, se alguém pesquisar aprender SEO, como aprender SEO, pode ser uma busca interessante. Porém, eu preferi criar um nome, um título como SEO na prática, para associar o curso como se criasse uma marca mesmo. Enfim, mas você precisa tomar essa decisão de ou eu vou trabalhar com uma marca, criar um nome específico, ou eu vou colocar algo bem descritivo. Não, meu site é como aprender SEO.com ou como vender mais.com.br. Então, a sua marca vai se tornar a própria descrição do seu site, ok? Bom, no próximo, nós vamos falar sobre a plataforma, ou seja, a plataforma que o seu site, o gerenciador de conteúdo que você vai utilizar. Eu sugiro que você utilize o WordPress. Porém, dependendo do seu modelo de negócio, você vai precisar utilizar uma outra plataforma. Se você está falando de um e-commerce, por exemplo, existe uma série de soluções onde você vai definir, onde você vai estudar a sua plataforma. Mas uma orientação que eu lhe dou é, se você está trabalhando com e-commerce, você precisa estudar bem a parte estrutural do e-commerce, se ele tem possibilidades de se trabalhar com SEO. Porque muitos ainda têm uma grande limitação com coisas básicas, como, por exemplo, as metatext.com.br. E foi também o próprio título do e-book que eu escrevi. Então, já são domínios que eles são descritivos, eles já mostram de fato, verdadeiramente, o que vem, qual é o conteúdo que vai estar relacionado. Então, quando você trabalha com domínios que são autoexplicativos, que você não precisa falar sobre o negócio, existe um esforço de marketing menor para que você estar relacionado. Então, quando você trabalha com domínios que são autoexplicativos, é uma plataforma muito tranquila de se trabalhar, mas ela permite uma série de implementações, existe uma série de plugins que você pode trabalhar, e para o SEO ela é muito boa. Nathanael, se eu trabalho com Joomla, se eu trabalho com Drupal, enfim, eu vou conseguir trabalhar SEO? Vai conseguir trabalhar sim. Inclusive, existem sites que fazem trabalho de SEO dentro dessas plataformas. Porém, muitas implementações acabam sendo manuais ou os plugins acabam não sendo tão efetivos. Mas existem soluções dentro do Joomla, do Drupal, que você pode utilizar sim. Você vai apresentar isso para o programador, para a pessoa que trabalha com a TI, enfim. Lembra que o nosso foco é levantar informações pertinentes da parte estrutural ao site como um todo, gerar relatórios e, na sequência, implementar as melhorias e fazer esse trabalho. Palavra-chave, como por exemplo, redes sociais, link para aquele conteúdo que você escreveu sobre redes sociais. Então, ao invés de você ficar entrando em conteúdo por conteúdo e fazendo link, esse plugin ele vai te ajudar a fazer uma linkagem interna de uma maneira automatizada. Então, você vai marcar uma palavra-chave específica e vai dizer, eu quero que todas as vezes que eu falar sobre marketing digital, link para a categoria sobre marketing digital. Essa ferramenta também vai ser apresentada na prática, mas já salvo. O alerta é muito prejudicial para o seu site. Então, todas as vezes que o robô vai para o seu site, ele entende que da mesma forma como ele acessou o seu site e ele não conseguiu puxar as informações, fazer o friso e o friso lateral, que é a distribuição desse conteúdo. Então, você precisa ter essa árvore, essa arquitetura da sua informação muito bem organizada. Muitas vezes, você vê um site que não tem essa organização. Não segue uma estrutura muito lógica da distribuição dos seus produtos. Então, é preciso prestar muita atenção nisso. Outro exemplo, se eu tenho um site onde a home fala sobre marketing digital, eu preciso ter uma página só para SEO, uma página só links patrocinados, uma página só para mídias sociais. Cada página específica vai ter uma otimização específica, vai ser uma landing page diferente. Então imagine que eu pesquisei sobre consultoria SEO em São Paulo. Então o ideal é que o usuário vai encontrar essa página, porque essa página foi otimizada para esse termo. Se pesquisou sobre agência de links patrocinados, consultoria em links patrocinados, vai cair nessa página específica. Consultoria em mídias sociais, vai cair na página específica de mídias sociais. Muitas vezes a empresa faz uma página só e coloca consultoria em mídias sociais, SEO, links patrocinados, e coloca na mesma página todo o conteúdo. Isso não é o ideal. O ideal é que você tenha uma landing page específica para cada conteúdo específico. Falando em Google AdWords, em links patrocinados, isso vai aumentar também o teu índice de qualidade, porque você vai ter um